Meu irmão, que a graça e a paz do Senhor, ela te acompanhe, ela esteja contigo nesta noite, esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu agradeço a Deus por você que está me assistindo, independentemente do horário, independentemente do dia, né? Originalmente esse vídeo é para ser assistido na terça-feira, dia 18 de julho de 2023, mas como faz parte de um conteúdo da internet, ele vai ficar disponível, né? Durante o tempo em que a igreja estiver na terra até a volta de Jesus. Hoje nós vamos fazer uma síntese, né, continuar a nossa síntese a respeito dos profetas menores. Né? Nós estamos na terceira terça-feira, falamos na semana passada sobre Oséias, falamos na semana retrasada sobre a importância de se estudar os profetas menores, a importância que eles têm e responder as questões, né, sobre a autenticidade da mensagem dele nos dias de hoje. Hoje estou gravando da minha casa, então possivelmente você vai ouvir barulho de criança, possivelmente você vai ouvir miado, latido, passarinho, mas o principal que eu quero que você ouça é a mensagem do Senhor nesta noite. Amém? Então, antes de nós contextualizarmos e falarmos um pouco sobre Joel, né, sobre a mensagem que está em Joel, é interessante que nós entendamos o conceito que nós estamos vendo no livro de Joel, né? Joel é um dos profetas menores, e ele profetiza, né, para Judá. Lembrando que o reino de Israel ele estava dividido entre reino do norte e reino do sul. Estava dividido aí entre o povo de Israel e o povo de Judá. Essa divisão ela ocorre unicamente, né, pela desobediência do povo à palavra do Senhor. Né? Isso a gente já pode ter uma mensagem, a gente já pode ter um embasamento, que é que a desobediência ela nos traz consequências ruins. A obediência ela nos gera bênção, porém a desobediência ela nos gera maldição. Então Joel ele está profetizando para o povo de Judá e consequentemente, né, os profetas, em sua grande maioria, eles têm uma mensagem de exortação e edificação. Ou seja, eles vão corrigir aquilo que está errado no povo, mas eles vão edificar, eles vão mostrar o caminho. Né? Isso que é interessante nas profecias bíblicas, e nos dias de hoje, uma profecia que vem de Deus, é aquela profecia que sim, ela te exorta, mas ela te mostra o caminho para melhorar. Né? Uma profecia, ela não está unicamente, e nós não podemos aceitar unicamente uma profecia que está dizendo, olha, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Deus, ele não é um banco. Deus, ele não é um credor. Deus, ele não é uma pessoa que se limita a abençoar o povo dele com a chave de um carro, que é um bem finito, ou com a chave de uma casa, que é um bem finito. Então, a profecia do Senhor, uma profecia realmente genuína, que vem diretamente do trono de Deus, ela vai vir primeiro para mostrar o caminho que deve ser seguido. E segundo, para o seu crescimento em todas as suas áreas. Será que um carro você vai crescer em todas as suas áreas? Será que uma casa você vai ser edificado em todas as áreas da tua vida? Eu acho que não, né? Então, Joel ele está pregando uma mensagem de exortação, comparação, edificação e de propósito de Deus, né? Se nós tomarmos como base no livro de Joel, a gente pode ter uma frase como um texto áureo para este livro, que é: o arrependimento genuíno, ele vai gerar em nós um quebrantamento de coração e vai gerar em nós o avivamento. Então, o avivamento que está dizendo lá em Joel 1,14, né? Santificai no jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões, moradores da terra na casa do Senhor, clamai ao Senhor. Então, o avivamento, né, que vou derramar do meu espírito sobre toda a carne, ele é precedido por um arrependimento. Não há avivamento sem ter antes um arrependimento. Se eu não me arrependo logo, eu não vou ser avivado. E se há um avivamento sem um arrependimento, ele não é genuíno.
Então você pode ver a pessoa rodando, você pode ver a pessoa sapateando, você pode ver a pessoa no reteté, no aviãozinho, no helicóptero, mas se ela não se arrependeu das velhas práticas, aquilo pode ser tudo, menos de Deus. Amém? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Joel, ele vai, né, alguns estudiosos vão dizer, e eu digo alguns estudiosos por quê? Porque a gente não tem muita coisa da bibliografia de Joel na Bíblia, né? Assim como os seus compatriotas, né, os profetas, que nós estudamos nesta rede de estudos, eles não têm uma bibliografia muito grande, né? Então, algumas pessoas, né, criam correntes de interpretação e correntes bibliográficas. E alguns vão dizer que ele profetizou, que ele teve o seu ministério, né, na época do rei Joás. E o rei Joás a gente vai encontrar no segundo livro de Reis, capítulo 12. Então a gente tem a profecia, a gente tem o ministério de Joel no reino de Joás. Tudo bem? E esse período, ele é interessante por quê? Porque Israel, ele está passando, né? Porque Judá está passando por um momento de praga, está passando por um momento ruim, né? Economicamente. Por quê? É uma praga de gafanhoto. E quem conhece o gafanhoto, quem já viu o gafanhoto e aquilo que ele causa, sabe que ter um gafanhoto no seu povo, ter um gafanhoto na sua terra, ter um gafanhoto em qualquer área que seja da tua vida, não é legal, né? Então, o povo de Judá, ele está passando por essa praga de gafanhoto, e isso não é bom. Não é bom porque estava destruindo a economia daquele povo. Então, ele está pregando para um povo que está vivendo e está vendo a sua economia cair, está vendo a sua economia ir por água abaixo, está vendo a sua economia ruir, a sua alimentação ruir. Tudo bem? Então esse é o primeira coisa que eu quero falar, né? E a gente vê, né, o início, e eu posso dizer o início porque não foi o ápice de uma religião depravada, mas é uma religião que está começando a se formal demais. Está sendo mais caráter religioso do que propriamente um caráter espiritual. Então o povo ele está mais, como é que eu posso dizer? Ele está mais formado, mais na formalidade do que no espiritual. Ele está mais no ritual do que naquilo que é de Deus. Ele está mais naquilo que é comum do que aquilo que é original. Ele está mais naquilo vivendo de aparência do que vivendo a verdade, né? E o que liberta o homem, como diz a palavra do Senhor, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles não estavam vivendo isso, eles estavam vivendo um período de religiosidade. Não é o ápice, né, daquela devassidão, talvez, eles não estavam tão devassos, mas é o início. E não é porque é pouco que é menos ruim, né? Porque existe totalmente uma rede de pecados, né? As pessoas elas tendem a achar que Deus elege pecadinho e pecadão, né? E se eu não estou cometendo tal tipo de pecado, eu não estou em pecado, quando na verdade pecado é pecado. O que mudam são as consequências. Então essa formalidade, esse afastamento do genuíno, esse afastamento do quebrantamento é uma característica do povo, é uma característica desse povo. Então eles estão vivendo uma queda econômica, mas também uma queda espiritual. Tudo bem? Então o que acontece? O povo estava passando fome, eles estavam passando necessidades por causa do gafanhoto. E o gafanhoto é um inseto complicado, né? E isso que está acontecendo ali. Olha, eles estão perdendo tudo e não estão se voltando para Deus, né? E a gente vê na profecia de Joel, né? O migrador, o cortador, o devorador e o destruidor, né? Que ele está falando desse povo. Tudo bem. Então Deus, através de Joel, ele vai usar o gafanhoto, ele vai usar esse período e ele vai dar uma mensagem para Joel.
que é a seguinte: olha, todos, independente da idade, não importa se você é jovem, se você é velho, é hora de se arrepender. E por que é interessante isso? Porque nós estamos tratando com dois grupos que hoje, até hoje, não querem receber ao Senhor genuinamente. Primeiro nós temos a juventude e depois nós temos os idosos. A juventude porque fala que não tem tempo e os idosos porque fala que o tempo já passou. Então nós temos isso. Hoje, até nos dias de hoje, quando nós vemos uma pessoa muito jovem, ela vai dizer: "Ah, mas eu tenho a vida toda pela frente, lá na frente eu me converto, lá na frente Deus me perdoa, lá na frente eu exerço meu chamado." Né? E isso não é bom, nós não podemos viver esse tipo de coisa. E temos também, infelizmente, os idosos com a desculpa inverso: o meu tempo já passou. E na verdade, os idosos que falam que o tempo já passou são os mesmos, talvez, que falaram que estava cedo demais. Tudo bem? Então, o povo está dizendo: olha, independente da idade, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se prostrar, vocês têm que reconhecer, né? E tá aqui, olha, Joel 2,16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e até os que mamam, olha só, os filhinhos e até os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, eles estão sendo convidados a adorar ao Senhor, a voltar ao Senhor, a se prostrar ao Senhor. E hoje nós também somos convidados na nossa vida a se prostrar ao Senhor. Talvez você que está me ouvindo, você tenha a desculpa que esse povo tinha: ah, eu sou muito jovem, ah, eu não tenho experiência. Mas o Senhor, Ele capacita aquele que Ele chama. Ou você está no outro grupo, né? Ah, meu tempo já passou, ah, eu sou muito velho. Deus tem um chamado para você também. É hora de se arrepender, é hora de voltar, é hora de congregar, é hora de tirar a religiosidade e colocar o Espírito Santo. Amém? Outra coisa, né? E estavam falando, né? Deus estava chamando eles a entender como a vida que eles estavam levando era consequência daquilo que estava acontecendo, né? E muitas coisas que nós fazemos ou muitas coisas que nós vivemos hoje é consequência daquilo que fizemos um dia. Muitas vezes a gente reclama, a gente gospe fogo, a gente não entende, mas muita coisa que vivemos é consequência do nosso erro, é consequência do nosso pecado. A gente tem uma mania de atribuir as coisas boas a Deus, as ruins ao diabo, né? Mas eu tenho particularmente vindo de uma série de mensagens onde Deus vai falar claramente: nem tudo é o diabo. Muita coisa é consequência daquilo que eu e você fazemos. É hora de se arrepender, é hora de voltar, é hora de deixar a hipocrisia de lado, é hora de deixar de se achar o santarrão, a santarrona e se derramar aos pés do Senhor, buscar o arrependimento, porque o arrependimento genuíno vai fazer com que essa situação mude na tua vida. Muitas vezes o cárcere que você está vivendo, muitas vezes a vida presa que você está vivendo, não é o diabo te aprisionando, mas as consequências de você querer enterrar o pecado e fingir que esqueceu, fingir que ele não aconteceu. É hora de desenterrar, é hora de se arrepender e viver genuinamente. Amém? Então o que acontece? Olha só, eu vou até ler aqui que na cultura daquele tempo, qualquer sinal de desordem na natureza era entendido como castigo de Deus, né? Então, esses sinais provocavam reflexões e convites para um ajuste daquilo que desagradava ao Senhor. Então, o que acontece? Até na passagem de Jesus, né, quando vem uma pessoa procurar um milagre, as pessoas perguntam: foi ele que pecou ou foram os seus pais? Né? Porque a cultura daquela época era qualquer desastre na natureza é Deus chamando o povo ao arrependimento. Então, quando o profeta está mostrando, está lembrando os gafanhotos, está lembrando o que eles estão vivendo, está falando: olha, alguma coisa está em desajuste aí. Alguma coisa está desajustada na tua vida. Alguma coisa você está fingindo que está passando, mas não está. Por quê? Porque Deus não tem nada em oculto aos olhos dele.
Deus não tem nada por escondido na visão de Deus. Às vezes você pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu tio, do seu cônjuge, mas do Senhor você não esconde. Muitas vezes a normalidade de tudo, né, que hoje tudo é muito normal, faz com que a gente entenda, que a gente compreenda, né, e ache que tudo está normal na nossa vida. E a gente começa a ter uma vida cada vez menos íntima com Deus. A gente começa a ter uma vida cada vez mais penosa, né? E muitas vezes a gente começa a fazer campanha, faz campanha, faz campanha, faz campanha, faz campanha, e acha que é o diabo que está travando a vitória, e acha que Deus está te provando de alguma coisa, quando na verdade Ele está te chamando a se arrepender por um pecado que você cometeu. Então, eu falei desde o início da aula, né, desde as primeiras aulas, que a mensagem dos profetas menores ela é uma mensagem de reflexão. Como que está a nossa vida perante ao Senhor? Como é que nós estamos? Será que nós nos arrependemos de tudo que fizemos? Será que estamos normalizando tanto os nossos erros ao ponto de achar normal e achar que Deus é obrigado a conviver com o nosso pecado? Né? É preciso entender, se alguma coisa está indo mal na nossa vida, talvez Deus nos esteja chamando para o conserto, né? Porque, fazendo um pouco do exemplo do carro, o carro ele dá indícios de quando ele não está bem. Quando você coloca o óleo errado, quando você não coloca o óleo, ele dá indícios, ele começa a te alertar. Quando você não troca o pneu corretamente, ele dá indícios e começa a te alertar. Muitas vezes a tua vida que você acha que é uma prova, Deus está te alertando. Olha, está na hora de você retroceder, está na hora de você se arrepender. Acorda, povo de Deus. Amém? Só que na segunda mensagem do livro de Joel, é um negócio tão gostoso, irmãos. Como eu falei no início da aula de hoje, Deus, ele usa a sua profecia, né, não somente como uma correção. Ele não diz somente vá por esse caminho, vá e se arrependa. Ele mostra o caminho para você e ele mostra o que vai acontecer. Deus, ele não é um carrasco. Deus, ele não é uma pessoa ruim, né? Por que eu falo a pessoa? Porque nós somos imagem e semelhança dele. Deus, ele não é mau. Deus, ele é justo. Ele está dizendo, olha, se você se arrepender, ô povo de Israel, se você se arrepender, eu vou derramar do meu espírito sobre vocês. Eu vou derramar da minha vida sobre você, eu vou derramar o espírito sobre você, e derramarei o meu espírito sobre vós. É isso que o profeta Joel está dizendo, né? E isso nós vemos no profeta Joel, nós vemos em Atos dos Apóstolos, através da presença do Espírito Santo. O que o profeta está dizendo? Olha, quando você se arrepende, o Espírito Santo ele vem sobre a tua vida. E por que o Espírito Santo vem na vida do arrependido? Porque um coração arrependido ele move a mão de Deus. O arrependimento ele move a mão do Senhor. O coração arrependido ele move o coração de Deus. Então o que acontece? Deus muda o nosso quadro, né? E ele está dizendo, Deus diz através do profeta Joel, olha, quando você se arrepender, eu vou ter misericórdia, o castigo não vai ser eterno. O que diz em Joel 2,19? Eu vos envio trigo e mosto e óleo, e dele serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Ou seja, quando há o arrependimento, o Senhor ele nos restaura, o Senhor muda a nossa vida, ele nos traz algo novo, o Senhor nos traz novamente ao crescimento. Talvez você que está me ouvindo, você está vivendo uma vida que luta, 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 mas não sai do lugar, né? Como diz o ditado, o dito popular, nadei, 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 mas morri na praia. Talvez você que está me ouvindo está vivendo essa vida, uma vida que você não vai para frente, uma vida, né, como diz a Bíblia, né, as profecias, olha, você colhe, mas a sua colheita, ela não produz nada, parece que vocês estão colocando em saco furado, ou seja, o teu trabalho está sendo em vão.
E hoje nós temos pessoas assim. Hoje nós temos pessoas que oram, 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 faz campanha, faz campanha, faz campanha, e a vida não vai para frente. Hoje nós temos pessoas que buscam, 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 adoram, 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 vão pro joelho, mas a vida não vai para frente. Por quê? Porque talvez não houve arrependimento. E é muito sério. Hoje nós temos pessoas, sim, que vivem na igreja, têm ministérios maravilhosos, ministérios grandes, chamados lindos, mas não tem um chamado próspero. Que uma coisa é você ter um chamado lindo, outra coisa é você ter um chamado próspero. Uma coisa é você pregar bem, você falar bem, outra coisa é você pregar e ter conversão, ter choro, ter lágrimas. Uma coisa é você cantar bem, outra coisa é você cantar e levar as pessoas à lágrima, ao arrependimento. Uma coisa é você ter profecias, né? Você sentir o arrepio na pele. Outra coisa é você ter o dom de Deus, de olhar para uma pessoa que está passando por uma situação ruim, profetizar e ela ser curada, ser transformada. E isso é o que está acontecendo. Nós estamos vendo isso hoje. Pessoas que não estão 100% dentro do chamado do Senhor por falta de arrependimento. Talvez você esteja nessa situação. Talvez tenha um pecado que está oculto na tua vida e que você não quer, que você tem medo de contar, que você não confessa ao Senhor. Pecado que você acha que está tudo bem, você não conversa com Deus sobre isso. Só que Deus está te convidando hoje a conversar com Ele, a ter intimidade com Ele, ao ponto de falar das suas entranhas, do profundo do seu ser. Senhor, eu estou falhando nisso. Senhor, eu falei nisso, por favor, me perdoa, se você realmente se arrependeu. Mas eu acredito que o Espírito Santo está falando com você hoje, está te convencendo do pecado e do juízo. E eu creio que se você dobrar o seu joelho aí onde você está e confessar ao Senhor, isso não é jargão. De verdade, vocês me conhecem, não é jargão, mas é a realidade, que se você curvar a sua cabeça, ou se você orar em pé, onde você estiver me assistindo, Deus, ele é poderoso o suficiente para fazer, depois do amém, você sentir o gozo, a alegria, ser cheio do Espírito Santo novamente. Amém? Nós podemos, irmãos, aplicar isso, né, dentro de um contexto do nosso século, dentro de um contexto da nossa vida. E o primeiro contexto é: precisamos de uma santificação urgente. Hoje nós vemos culto de tudo, irmãos. Hoje nós vemos culto do louvor, hoje nós vemos culto da bênção, hoje nós vemos culto das chaves, hoje nós vemos culto da libertação, hoje nós vemos culto de tudo quanto é coisa, mas pouco se fala sobre santificação. Pouco fala sobre você se separar, pouco se fala sobre você fazer o devocional, pouco fala sobre resistir ao diabo, ele fugirá de vós, pouco fala que a gente precisa fugir da aparência do mal, pouco se fala que você precisa separar para o seu Deus. Quanto mais próximo do mundo, tudo bem. Quanto mais próximo do mundo, tranquilo, porque é uma maneira de evangelizar o que está sendo pregado. Você pode sim estar numa biqueira, você pode sim estar num prostíbulo, você pode sim estar no adultério, você pode sim estar no homossexualismo, você pode sim estar em todas as coisas. Você pode estar no meio de tudo isso, porque é um jeito, né, de você pregar. Só que não! Você precisa se separar. Você precisa estar próximo do Senhor. Nós precisamos nos santificar. A igreja hoje ela precisa ser santificada. Precisa ser separada. A igreja precisa ser sal. O sal serve muitas vezes para dar sabor ao que não tem mais sabor. Arroz é tudo igual. Se você pega arroz e coloca para cozinhar 1 milhão de grãos, vai ser 1 milhão de grãos iguais. O que dá diferença no gosto é o sal. Não importa se a quantidade de arroz é maior do que a quantidade de sal, quem dá o sabor é o sal. Não se importa se a quantidade de pecador é maior do que a quantidade de salvo. Quem faz a diferença no mundo é o salvo, é o cristão. Você não pode ser levado pelas correntezas do mundo, você é sal.
Se você pega numa escuridão e uma lanterninha só, pode ser de um celular pequeno, esse ponto de luz ele chama atenção no meio de toda a escuridão. Não importa se o pecador, se o lugar de pecado maior, você tem que fazer a diferença, santificar ao Senhor. A mensagem de Joel ela é atemporal, ela serve para a gente sempre. Daqui 10 anos, se Jesus não voltar, ela vai ser atual. Nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender, porque o arrependimento verdadeiro ele vai nos trazer solução para a nossa vida. Sem arrependimento, Jesus não trabalha. Eu sinto em te informar, meu irmão e minha irmã, sem arrependimento, Jesus não trabalha. Você pode falar bem, você pode ter dinheiro, pode ter um dízimo gordo, sem arrependimento você vai para o inferno. Você pode ter uma vida maravilhosa, você pode ter o carro do ano, você pode ter a casa onde todo mundo sonha. Sem arrependimento você vai para o inferno, sua vida não vai para frente. Você pode ter carteirinha de pastor, carteirinha de evangelista, presbítero, diácono, bispo, apóstolo, semideus, você pode ter carteirinha de tudo isso. Sem arrependimento você não vai para o céu. Joel falou e hoje o Espírito Santo está te falando. É hora de se arrepender. Por quê? Porque quando você se arrepender, você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos, Senhor. Eu preguei a tua palavra, Senhor. Preguei aquilo que o Senhor mandou, preguei aquilo que o Senhor me direcionou de acordo com a carta de Joel, Senhor, de acordo com o livro de Joel, com a profecia de Joel, Senhor, que nos chama para o arrependimento. Senhor, que os pecados que estão ocultos na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, pelos meus. E que meus irmãos eles possam ser direcionados pelo Espírito Santo a pedir pelos dele, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos melhores, Pai. Senhor Jesus, que quem ouvir essa mensagem possa ser impactado, Senhor, possa ser impactada pelo crescimento genuíno, pelo arrependimento genuíno, Senhor. Fica conosco, é o que eu te peço, Senhor, em teu nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, mude a tua vida em nome de Jesus.